Oi, eu sou Thais Salan. Eu sou a Daniela de Oliveira. E você está no Tempo Próprio. E hoje a gente vai fazer o nosso Clube do Livro do mês. Vamos falar sobre o ato criativo, uma forma de ser. Mas dentro dessa nossa conversa vai ter muitas coisas que a gente já falou aqui, que a gente tem vários episódios sobre. Como, por exemplo, esse estado de presença que a gente vive falando aqui, né? E o Rick Rubin, né, que escreveu o livro, a gente vai falar mais sobre ele também, fala como a mente do iniciante está envolvida na criatividade, como se permitir ser vulnerável ajuda na criatividade, né? Como também a criatividade é uma questão de enfoque no processo e não no resultado final. Vivo falando isso, né? Que espiritualidade tem a ver com criatividade? Veja Quem diria, né? Então assim, e outra coisa, quantas vezes a gente falou em relação aos ruídos externos que interferem a nossa conexão conosco. Nas histórias que a gente se conta, né? Então ele vai também falar um pouco disso. Vamos falar um pouco sobre flow, do Mihaly Csikszentmihalyi. Tudo isso no livro do Rick Rubin, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, o Clube do Livro de hoje. Então vamos começar, né? Primeiro assim, acho que eu tenho que dar minha opinião. Eu gostei muito do livro, porque eu gosto muito do assunto. É um assunto que é muito carinhoso, assim, pra mim. É muito perto, né, da minha vida. Eu gosto muito das questões de criatividade, eu estudo muito, já trabalhei um tanto com isso. Mas eu achei o livro, eu não sei o que você achou aí, eu achei que chega um determinado momento que ele vai ficando repetitivo. Sim. Que ele vai ficando cansativo. Aí vai chegando aquela coisa que você fala, tá, mas isso aqui a gente já viu. Sim. Mesmo assim, vale a pena porque tem conceitos muito interessantes e o método de criação dele é meio que abarca, né, tudo que a gente sabe sobre os processos criativos, que a gente entende sobre o processo criativo. Né? De uma forma muito bacana, eu acho, que permite a gente fazer conexões com a neurociência. Né? Eu quase não gosto disso. Mas, se a gente for ver, todos os livros, né, eles acabam ficando em algum momento repetitivos. Sim. Mas esse é o processo de passar uma informação. A gente não pode passar tudo informação nova. Às vezes a gente precisa repetir para introduzir um conceito novo, né? Mas essa é a mensagem da Dani, né? De não desistir, porque esses novos conceitos vão ser interessantes. Vale muito a pena. Sim. Agora sim, Rick Rubin, que produtor musical. Você já conheceu, porque eu gosto muito de música, então eu já sabia, e gosto muito de meditação e de música. Então ele junta as duas coisas, então eu já sabia quem era. Inclusive comprei o livro porque era dele, porque senão eu não compraria. Pensa numa pessoa que trabalhou com Shakira, U2, Tom Petty, AC/DC, Audioslave. E ele tem um range, né? Ele tem uma coisa ele vai de um tipo de música pro outro. É um eclético, exatamente. Ele é eclético. E, né, quando a gente vai ler sobre a forma de produzir dele, é muito interessante. Porque o que ele escreve aqui no livro é o que ele aplica na hora de produzir com os artistas. Né? Ele quer que os artistas fiquem num ambiente onde ele consiga extrair um máximo de criatividade. E uma das coisas que eu acho muito interessante dele é que tudo que a gente fala de estilo de vida, ele segue. Ele tem uma entrevista, inclusive, com o Hilberman, né, que a gente gosta bastante. Ele tem um podcast com o Hilberman, em que ele vai falando, e o Hilberman, inclusive, cita muito ele, principalmente quando ele fala sobre a questão das luzes noturnas, do sono, que o Rick Rubin é o cara que a luz na casa inteira dele é luz vermelha, justamente para não atrapalhar a qualidade do sono dele. Né? Ele vive aquilo, Ele vive um estilo de vida que é saudável. Ele tem horário para entrar no estúdio, ele tem horário para sair.
Bom, isso né? podia ser até ser um toque, né? Não, ele não chega a ser um toque, não. Ele não chega a ser um toque. Mas eu acho Mas ele tem horário de trabalho, ele não é aquele cara que ele vai varar à noite porque tá numa coisa de criatividade, não, né? ele não ultrapassa os limites, talvez. Exatamente. Mas para ele, a criatividade é uma filosofia de vida. Exatamente. A criatividade é uma modo de ser. Então, não é uma coisa assim, estou no meu momento criativo. Não, para ele não é isso. Para ele o momento criativo ele é fluido. A criatividade ela é fluida, ela acontece o tempo todo, desde que ocorram algumas coisas, né? Isso. E ele tem essa coisa, como ele tem uma base filosófica dentro das meditações, né? Dentro aí do oriental, né? Das filosofias orientais, ele fala muito da questão da fonte criativa, né? Então que ele fala que existe uma fonte e que a gente, enquanto ser humano, é um canal para a expressão desse algo maior. Exato. Né? Que é uma ideia bem taoísta, né? Sim, ele fala dessa abertura, o que eu posso chamar de flexibilidade mental também. A fenomenologia existencial chama de disponibilidade, de abertura. A abertura, e ele fala disso, ele fala dessa abertura, porque somente nessa abertura a gente recebe o que é a criatividade. Aliás, o pessoal que é da fenomenologia existencial é muito fenomenológico este livro. É bastante, ele não sabe que ele está falando disso, mas ele está falando. Ele usa, inclusive, essas palavras mesmo, de abertura, de disponibilidade. Exato, né? Porque ele fala que se você se fecha naquilo que você já sabe, por isso que eu falei da mente do iniciante, você não está aberto para sentir ou para perceber algo que está acontecendo. E, de repente, algo que está acontecendo pode ser o gatilho, pode ser aquilo que vai implantar algo novo dentro de você. Então, olha a importância de você estar aberto. Exatamente. E essa coisa da criatividade, dessa recepção, dessa receptividade, né? Que aí eu vou aqui nas minhas filosofias, nas minhas viagens, que a receptividade a criatividade, ela é algo dentro e fora ao mesmo tempo. Sim. Né? Então é poder receber o mundo e também poder receber a mim mesmo. Então essa conexão que ele fala, né, com o tal, com o que é maior do que nós, com a fonte, ou com a própria vida, né, o que é que você queira chamar, e com a nossa própria vitalidade. Tem algo de um estado corporal que para mim é estar entre uma firmeza e uma maleabilidade, uma maciez ao mesmo tempo. Né? Porque a maciez vai te permitir receber, vai te permitir estar disponível, mas a firmeza também vai fazer uma diferenciação para que você não fique tomado por aquilo e não enlouqueça. A firmeza é o que, na verdade, a firmeza é o que traz para a eficiência. Para a eficiência, para o fazer. Ato. Exatamente. Então a gente tem também a coisa de o que eu vou fazer com isso que eu recebi. Exatamente. E ele fala também do subconsciente, do subconsciente, ele chama de inconsciente, sim, mas na verdade é o subconsciente. Quantas vezes, assim, você tá ali, não fazendo nada e surge, você sente um cheiro. É o momento eureka. O momento eureka que a gente falou. Eu gosto do momento eureka. Você tá tomando banho e de repente você fala, nossa! Exato. Achei! Porque as áreas, o nosso cérebro tá funcionando, tem a parte que a gente está consciente, mas tem a parte que a gente não está consciente. Aliás, os estudos do subconsciente são maravilhosos, são super complexos, são difíceis de entender, mas são lindos, porque tem partes do nosso cérebro que estão funcionando e a gente não se dá conta, mas essas partes, e se a gente estiver aberto experiencialmente, né, o que está acontecendo, isso pode fazer um match dá um caldo de sucesso. Engrossa o caldo. Então é aquela coisa que às vezes, né, e isso acontece também na aprendizagem de habilidade motora, né? Então você aprende um negócio e você fica lá, é uma dificuldade, você não consegue fazer, você vai para casa, descansa, dorme, no dia seguinte você vai lá e você fala, nossa, mas hoje tá fácil, né? Então é poder entender que o trabalho ele continua. Então, assim, mesmo quando a gente está em descanso, nós somos feitos de muitas camadas. Nós temos muitas camadas, nós somos seres complexos. A gente não é tão simples quanto tentam vender pra gente.
né? Então essa coisa do tipo, você vai mudar a sua vida amanhã. Então eu acho isso importante também, né? Como ele vai falando de criatividade como um processo, e é um processo também de aprendizado. Sim. Então tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Você não pode. E é isso. E ele fala muito disso, da criatividade, que porque a criatividade, né, não sejamos. A gente não vive em Nárnia, né? É um mercado. Sim. Né? Ele é produtor musical. Sim, falei sim. um número, umas bandas, cantores famosíssimos e que ganharam muito dinheiro. Então, ser criativo dá dinheiro. Sim. Aí que vem uma questão. Quando você procura criatividade para um fim. E aí ele fala, né, lá no final do livro, mais pro final do livro, ele fala muito concretamente isso, né? A arte, ela é soberana. Então, e tudo bem você ganhar dinheiro com a arte, o problema não é esse. Muito pelo contrário, porque ele vive disso. Agora, o problema é quando você faz arte para ganhar dinheiro. E aí ele fala, provavelmente, você não vai estar alcançando o seu potencial. E em algum momento, isso vai ruir. Mas por quê? Isso vai cair. Porque quando você faz visando um resultado, automaticamente você vai estar influenciável. Influenciável pelo quê? Pela ideia dos outros, por aquilo que os outros estão fazendo. O que eu acho que o outro quer. Acho que o outro quer. Então, assim, não é original. Sim. E ele fala muito do papel da originalidade, sim, né? Daquilo do espaço em branco, daquilo que vem novo. Que vem novo. E que o novo nunca é novo, né? Porque na verdade ele fala isso, o novo para surgir é um trabalhão do caramba. Um trabalho, exato. Porque senão a gente fica lá esperando o novo surgir, né? Como se fosse aparecer, assim, como uma centelha divina. Ele tem um processo, né, para você conseguir, inclusive, a originalidade. Nunca é do nada, não parte do nada. Parte sempre de algo que você já tem. E aí E aí o que é bonito disso, né, é que essa confiança numa certa intuição de que, tipo, isso aqui pode dar jogo, né, então deixa eu seguir esse caminho aqui, e aí eu vou lá botar em cima disso, eu vou trabalhar em cima disso, e aí vai ter coisas que eu vou ter que me colocar mesmo numa certa vulnerabilidade para... O que é vulnerabilidade, né? Vamos lá. Vulnerabilidade é você agir sem saber o resultado disso. Isso. É você se expor. Sem saber se vão te aprovar ou não. É tentar. Isso é você se colocar, é ousar. Eu vou usar. Então eu vou lá, vou tentar. Às vezes tô tentando ali, não vai dar certo. E aí eu vou ter que olhar e falar, putz, será que não tá dando certo? Porque eu tô tentando, eu vou ter que ir para um caminho diferente. Ou eu vou ter que abrir mão mesmo dessa ideia e vou tentar outra coisa. Né? Na maioria das vezes... É uma questão de encontrar talvez um caminho diferente. Que também eu vou ter que abrir mão de uma certa coisa, né? Porque a gente mudar de caminho não é fácil. É bem difícil. Né? Então eu acho que tem essa primeira parte, né? Que ele fala do processo criativo, que é estar aberto e poder confiar numa certa intuição. Né? Sim. Aí a gente e é desapegar, né? Também. Ao mesmo tempo é desapegar. Né? Porque é desapegar de coisas que já são pré-concebidas, daquilo que eu já fiz um dia. Então ele fala muito disso, né? Que alguns artistas eles ficam presos. Então, eu fiz algo e eu fiz sucesso com isso. E aí ficam presos num determinado estilo, numa determinada coisa, sendo que a própria pessoa, né, internamente já passou daquela fase e precisa mudar para que essa criatividade possa fluir de novo. Exato. E quando a gente fica preso a algo, né, a alguma coisa, a gente também limita o nosso acesso, falando neurocientificamente aqui, a gente isola um pouco o nosso acesso à nossa parte emocional, ao nosso sistema límbico. Sim. E o nosso sistema límbico é uma mina de ouro para a criatividade. Não existe criatividade sem contato com emoção, né? Aliás... Então, só para traduzir aí, tá? Emoções são processadas predominantemente no sistema límbico. Exatamente. E aí essas emoções, elas são primordialmente esse afeto corporal que a gente tem diante do mundo, diante das relações, diante da relação conosco, da relação com as coisas.
E muito disso, né? A arte, veja só, a arte ela é emocional. A arte ela é feita para afetar. Ela é feita pelo afeto para afetar, né? Sim. E a criatividade é exatamente isso, né? A gente tem um episódio que a gente fala da diferença entre inteligência, Sabedoria, e conhecimento. conhecimento. E eu acho que a criatividade, ela entra num lugar que, assim, não é a gente simplesmente ter as informações, saber conectá-las, né? Mas a criatividade, quando a gente olha o conceito de sabedoria, a criatividade não está no conceito de sabedoria, mas para mim deveria. Ser criativo tem algo De sábio. porque é você não só juntar as informações, mas você formar os conceitos novos, formar conceitos pra mim isso é novos. genialidade, na verdade. E conceitos novos que também movam a emoção do outro. Que afetem o outro. Que afetem o outro. Isso faz muito sentido, né? E uma questão que ele fala, né, que eu acho muito importante, é a aceitação da imperfeição. Nunca vai estar pronto, né? É igual a gente também quando vai escrever um trabalho, um artigo, um TCC da vida, você fala, não, mas não está pronto ainda, Gente, você tem que entregar. é uma coisa terrível, né? Por um lado, você ser perfeccionista, você acaba, quando você entrega coisas maravilhosas e te elogiam por isso. Por outro lado, muitas vezes o perfeccionismo te engessa. Sim. E é aí que ele fala da aceitação da imperfeição como o catalisador da criatividade. Sim. Exatamente. Me lembrei de um documentário que eu assisti recente do criador do Estúdio Ghibli lá. É um sofrimento, porque ele é muito perfeccionista. Nossa, e aí que nem quando você assiste, você dire... vê o quanto que é sofrido para ele fazer uma animação, mas ao mesmo tempo, a coisa da arte, né, do propósito, ao mesmo tempo, ele também não dá conta de ficar sem. Sim. Né? Sempre tem algum outro desafio, alguma outra coisa que vem para ele. Né? Então eu ele tem essa necessidade, que nem que ele fala, você tem que abrir Avatar, a cabeça. O diretor do Avatar. Que nem o Cameron Diaz, que fez Titanic, que fez o Avatar, o Alien. Quando você vai, né, é genial. Sim. É genial. No Avatar, por exemplo, I See You, pra mim é genial. É lindo esse conceito do Ubuntu, né? Eu te vejo. I See You, sabe? É genial. Mas ele é perfeccionista, não tanto, que ele demora anos, né? Sim. Então, é sofrido. É sofrido. E o Rick Rubin, ele fala um pedaço nisso, né? Existe um sofrimento também na arte. Né? A questão é o quanto esse sofrimento é um esforço, porque é isso. Se você for fazer atividade física, você vai ter que fazer um esforço. Tem aquele Sim. sofrimento ali, né? Uhum. Se a gente for sair da zona de conforto. É sair da zona de conforto. Então você vai ter um sofrimento, mas o quanto esse sofrimento ele não pode tomar a vida a tal ponto que a pessoa se perca. Né? Então, ao mesmo tempo, ele fala que os melhores artistas são esses que conseguem fazer um certo equilíbrio. Né? Porque também tem uma certa longevidade nisso. Porque se você não equilibra... Né, eu ouço muito a Kiss FM, né? Alô, Kiss FM, estamos falando de vocês. E né, toda vez que eles vão falar, então o cantor da banda, o baterista, então abusou desse produto e tal. Então a gente vê que na arte se perder nesse caminho não é algo excepcional. Sim, é algo relativamente comum, né? E então é uma linha muito tênue, né? Entre... você tem que se desapegar do que o outro... Para ser verdadeiramente criativo, você tem que desapegar do que o outro vai pensar, ou do que o outro espera, mas ao mesmo tempo, o que o outro espera, ou a forma como o outro reage àquilo que você faz, é o que te alimenta. Exatamente. Então ele vai falando desse lugar, inclusive, da mente do principiante, né? Que a gente tem o nosso videozinho aqui também falando sobre isso.
sobre a gente estar nessa abertura para receber e ao mesmo tempo ficar nesse lugar de transição, que eu acho que eu já falei algumas vezes assim, aqui, que é um lugar meio amorfo, que é um lugar que não tem forma ainda a coisa, que eu não sei direito no que vai dar. Então essa coisa da gente não saber, né, a maioria das pessoas, nossa, eu também, gente, eu fico aflitíssima quando eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, depois de muito treino, eu sustento muito mais. Já fui muito na mais minha controladora. Eu já fui muito mais controladora. Conversando com a terapeuta, ela falou assim, uma vez ela falou uma coisa que me marcou tanto, ela falou assim, faz parte do seu processo criativo. Sim. Então, quando eu me vejo nesse momento amorfo, que me dá essa angústia, eu consigo resgatar, olha como a terapia é importante, gente. Eu consigo resgatar. Esse faz parte do meu processo criativo, continua, que as coisas vão se organizando. Sim, exatamente, porque se a gente... e a vida é isso, né? Então a gente está falando de processo de mudança. A vida está o tempo inteiro mudando. Então se eu... Como que eu fico... Como eu não me perco de mim, eu fico, de certa maneira, confortável dentro de um desconforto. Sim. Né? Porque ir rumo ao desconhecido é, inevitavelmente, você querer coisas novas na vida. Se você tem alguma ambição na vida, você vai ter um momento em que você não conhece. Sim. Em que você não sabe aqui é aquela máxima, o conhecimento ainda está fora da sua zona de conforto e tal, que é super fácil falar, mas é difícil de fazer. Mas uma outra coisa que a gente conversando agora me veio à mente é que esse livro não fala de criatividade, ele fala de vida. Sim, ele fala um tanto dos processos vivos, né? Então, por quê? Porque criatividade é um processo vivo, faz parte... É criatividade do ser. É como então, eu vou resolver, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo hoje, tá? Levando minha filha no jogo de handball, uma jogadora caiu, bateu o nariz, se machucou. Eu como médica, né, saí, achei um pano, peguei o gelo, descolei um elástico de cabelo e fiz uma compressa e coloquei. Isso é criatividade. É criatividade. Você juntar o que tem ali na hora. Tá, pega aqui, pega ali, faz ali. Né? O MacGyver. Criativo pra caramba. Então, a criatividade não é só fazer uma música, escrever um livro. A criatividade é um processo que está na vida. A gente precisa ser criativo na vida. Né? E a gente tem um mito, é um certo mito, né? De que todo brasileiro é criativo, porque a gente se vira com o que tem, né? O pouco que tem, é verdade, né? Eu falo sempre assim, eu não sei como é que uma pessoa dá conta de sustentar uma família com salário mínimo, mas eles dão, eles se viram lá, é muita criatividade para conseguir fazer isso. Entendeu? Exato. Né? Mas ele sempre enfatiza isso, né? Que a jornada ela é mais importante do que o resultado final. Do que o resultado final, exatamente. E esse processo de não saber, esse processo de estar aberto para as possibilidades que vão se revelando no nosso caminho, que foi isso que você falou, né? A possibilidade que tinha ali. Então, como é que eu pego o que tá possível, o que vai se mostrando para mim? Né? O que, aí, se a gente leva para o campo da neurociência, sim, a gente entra em neuroplasticidade. Exatamente. Eu gosto muito de um conceito do Kahneman, que ele fala que é somatoplasticidade. É um corpo plástico, né? Assim, nesse sentido. Porque aí a gente não tem essa divisão, né? De corpo, neuroplasticidade. Mas quando a gente fala neuroplasticidade, de uma forma, são circuitos... São as circuitarias. São circuitarias não são prejudicadas, são circuitarias que antes não estavam ativadas, elas passam a ser ativadas. E elas só são ativadas quando você vai para caminhos novos. Exatamente. Por isso que a abertura ao desconhecido é importante. Exatamente. No processo criativo. Então, para a gente ter uma boa velhice, para prevenir mal de Alzheimer, uma série de coisas, é bom que a gente trabalhe a nossa criatividade. Né? Sim. E uma coisa que a gente já falou, que ainda a gente vai trazer a Pétria Chaves aqui para falar sobre o livro dela, Escute do Silêncio, e que o Rick Rubin fala sobre a importância do silêncio e da meditação. Ele é um meditador de longo tempo. Né? Longo tempo. Ele medita lá desde a adolescência dele, do começo da adolescência. Então ele traz também dentro da a filosofia como não só a criatividade como uma forma de ser, mas a meditação como parte dessa forma de ser também.
Veja que tudo o que a gente está falando de uma qualidade de presença. E que é justamente o que a meditação vai trabalhar. O que o silêncio vai trabalhar, essa qualidade de presença em que eu estou assentado sobre mim mesmo, né? E que eu estou na minha própria estrutura, e que eu sei de mim, e que eu consigo fazer uma diferenciação entre o que é meu e o que é do mundo. Né? E de certa maneira, ele fala muito disso, né? De silenciar o barulho externo. De poder fazer. Então a gente só silencia quando a gente sabe o que é externo e o que é interno. Isso Bom, aqui foi alguém que passo me número contou. 1. Passo número 1. Passo número 1. Né? Então, trazendo para um ponto mais estrutural, né, a gente tem as histórias que a gente se conta. Então, isso aqui fui eu que contei para mim sobre mim. E isso aqui se faz verdade hoje. Então, essa história que eu estou me contando aí, a gente tem a Brené Brown que fala muito disso, né? Essa história que eu estou me contando, ela é uma história que ela é embasada na minha experiência mesmo, de mim, hoje atualizada. É uma história que ela é embasada numa experiência que eu já tive de mim, mas que hoje nem atual é. Então, como eu atualizo. Ou essa história que eu estou me contando é uma história que alguém me contou sobre mim. Né? E muitas vezes a gente vai carregando conosco histórias que nos contaram sobre nós, de quem nós somos, de como a gente é, e que a gente nem parou para pensar se é mesmo, se eu me identifico com a própria história, que eu saio por aí achando que eu sou. Mas o silêncio ele é importante para a gente fazer esse discernimento. Para fazer essa diferenciação. Não vou falar nem separação, porque as coisas não são separadas. Não, é discernir, mas né? Discernir, né? Diferenciar. E aí a gente fala dessa introspecção e eu acho que quase todos os episódios a gente fala dessa coisa, o mundo que nos chama para fora, o mundo que nos chama para fora, como é trabalhoso mesmo silenciar. É trabalhoso silenciar pela multiplicidade, né, de coisas que nos puxam para fora, mas também pelo julgamento Sim. que se tem quando você opta por silenciar. Sim. Acho que isso é importante a gente falar. Porque quando a gente muda a nossa, de certa maneira, quando a gente muda a nossa qualidade de presença e a gente muda a nossa postura no mundo, a gente muda os lugares que a gente ocupa, inclusive nas relações. E quando a gente muda os lugares que a gente ocupa nas relações, aquela pessoa que estava acostumada com uma certa versão de você, quando tem outra versão, a coisa... Então você não estar presente ou você não estar prontamente responsivo, que para você silenciar exige isso, né? Que você esteja para si. Então você vai enfrentar isso, mas é importante. E a gente só entra em algo que é super importante para a criatividade, que é o flow, né? A gente só entra em estado de flow se a gente sabe silenciar, se a gente sabe voltar para nós. Tem estratégias, né? Que catalisam isso. Se você dispersa demais, você não entra em flow. Exatamente. Quando você converge, chega num ponto ótimo de conversão, que é o flow. Né? Então, para isso você precisa de um silenciamento do externo e uma concentração naquilo que você quer, né? E aí a gente tem vários tipos de meditação, né? Eu falo sempre assim, procure aquela que caiba para você. A gente tem meditação em movimento, a gente tem meditação. Para mim, funciona muito mais em movimento. Tem pessoas que dizem que não funcionam da mesma forma, enfim, é o que dá, gente, é o que eu falo, é o que dá para fazer. Cada um faz o seu. Aliás, os peregrinos, eles não são, se você for olhar o termo peregrino, é meditador em movimento. É quem caminha meditando. O termo peregrino é aquele que medita em movimento. Porque isso é muito comum na Índia. Sim, sim. Então é daí que vem... Faz parte, inclusive, dos templos budistas. É daí que vem o termo peregrino. Então, para você que, né, as peregrinações são, né, tão em alta, assim, peregrino é aquele que medita em movimento. Eu não sabia.
Então, e aí você tem, né? Você tem as meditações de Vipassana, você tem o Mindfulness, você tem as meditações mais tradicionais, o Zen Budismo, o Taoísmo, o Tai Chi Chuan, você tem um monte de jeitos de meditar. O importante é encontrar aquela que caiba em você. Meditação transcendental, para quem quer meditação transcendental, com mantra. As mais místicas, né? Inclusive, as visualizações, enfim. O que não falta Faça. Tem uma gama, né? Tem um rol grande de meditação. Eu acho que a primeira coisa, quando eu falo no consultório, quando eu falo meditação, as pessoas já fazem assim. Aí eu falo, olha, aí eu sempre mantenho um materialzinho, sabe, um texto, alguma coisa assim. Eu falo, se permita só saber do que se trata, porque às vezes a gente tem uma ideia do que não é, né? Porque meditação pode ser muitas coisas. Então é isso que eu peço, se abra. Se permita. Sim. Entre em contato. Entra em contato, vai ver qual é. E cuidado com os mitos. Cuidado com as mentiras sobre a meditação também, porque essas são perigosas, nos afastam tanto. E o Rick Rubin também fala do espaço em branco, da importância do espaço em branco, né? Que é o que é algo realmente novo. Porque, assim, realmente, nós fazemos sempre algo em cima de algo que já é feito. Sim. Mas, às vezes, sair disso e romper com isso cria algo totalmente... Então, mas esse aí eu acho que já é um estágio mais avançado. Aí você me permite dizer, acho que esse é um estado bem avançado. Bem avançado de criatividade, né? Esse é quase Vamos lá. Porque aí, cara, pra mim, você tem que estar meditando, entendeu? Você tem que estar num outro estágio aí, num outro estado de presença. Ele deve ter experimentado isso. Ele tem. Certamente ele tem. Então, eu acho que isso tem que ser um outro estado de presença, e aí eu acho que é onde ele fala da criatividade como um modo de ser. Porque aí ele é a conversa filosófica aqui da doida. A criatividade passa a ser ele é a criatividade. Então tudo para ele é fonte. Sim, né? Isso que eu entendi. Então, que essa abertura que a gente tem que ter isso. Tudo é fonte. Então, aí que dá para ter espaço em branco, entendeu? Aí é que dá para ter espaço em branco. Quando você chega nesse... Para mim já é um estado mais avançado ali. A gente que está na vida normal... Nós meros mortais. Entendeu? Que não trabalhamos com esse DC, Slave. A gente que está ali na labuta do dia a dia. Vida, ele fez, que vai chegar o boleto. Não, gente. Tom Petty, gente. A gente que vai chegar o boleto no fim do mês, entendeu? Não dá. A gente que vai chegar o boleto no fim do mês, você concorda comigo? Concordo. Que assim... Tá bom, espaço em branco vai ser difícil. Ok, O eu vou trabalhar com essa realidade. Eu acredito muito assim, que um dia eu vou ter esse espaço em branco, mas pra mim o meu espaço em branco talvez venha lá nos meus 60 anos, entendeu? Vou ter que trabalhar muito por ele ainda. É verdade. Mas eu entendo quando ele coloca a importância, então é só pra gente ter um cuidado com as nossas ambições também. Né? Porque senão a gente vai falando e as pessoas vão falando, nossa, então vamos lá chegar nesse facinho, lugar. Né? Se desligar de tudo que eu já vi na vida, já vivenciei, não. Cara, né? Enquanto a gente estava falando aqui anteriormente, a gente tava gravando aqui um episódio de Tai Chi que vai sair lá pra frente, tá, gente? Fiquem ligados. Tai Chi, que conversa totalmente com o que a gente tá falando. E a gente estava falando justamente do quanto a gente, para entender algo desconhecido, a gente faz associação com aquilo que é conhecido. Como que a gente vai virar um quadro branco? A gente faz isso tão automático. Eu não viraria um quadro branco, é verdade. Porque a gente faz isso tão no automático, então embaixo, a gente desorganizar esse automático em nós, ó. Rick Rubin tá aqui. Né? Eu tô aqui. Vai preencher, né? E aí ele fala para nós, né? A gente não pode preencher todos os nossos espaços com atividade, com preocupação. Aí é o ócio criativo. Que é a questão do Domênico De Masi. É diferente do Antônio Damasio. São coisas diferentes. O italianinho lá, todo fofinho, gordinho, toma seu vinho lá dando aula. Eu tive a grande experiência de ter aula com ele numa pós que eu fiz da PUC. Eu achei tão sensacional ele falando assim sobre justamente esse ócio criativo. E aí é o que eu tô falando. Gente que fica preocupado com boleto todo fim de mês, né? E que tem a vida muito cronometrada. Gente,
Nossa, sonho de consumo é ter ócio criativo. Não é? É meu sonho de consumo. É sonho de consumo. Então a gente tem que efetivamente criar pequenas bolhas. A gente tem que criar ativamente. Isso ativamente. A gente não pode... Então eu falo sempre para meus pacientes, Fato. coloque as suas pausas na agenda. Tanto. Por quê? Porque senão você vê um slot vazio na sua agenda, você vai falar, putz, eu preciso marcar essa reunião urgente, ou eu preciso marcar o médico, ou eu preciso marcar não sei o que, eu vou colocar aprender a colocar os limites. Olha, a partir desse horário aqui, ou esse momento é meu. Né? Ela vai falar, este momento eu tomo para mim, eu vou me apropriar de mim neste momento. Isso é tão importante. Isso é importante. Você sabe que esses momentos que eu tenho, eu tenho isso tenho na minha vida. Eu luto com todas as forças para mantê-los. Mas eles são os momentos que eu mais aprendo. Sim, porque é a hora que a coisa decanta, né? A vida decanta em nós. Quando a gente eu aprendo sobre a vida, eu aprendo sobre medicina, eu aprendo sobre como eu estou agindo com os meus filhos, eu aprendo sobre muita coisa. Sim. E são esses momentos, esses preciosos momentos. Eles são muito importantes para nós. Mas a gente pode acender um dia pro Rick Rubin. Quem sabe? Gente. Eu acredito. I'm a believer. Eu sou suspeita para falar, porque é um assunto que me interessa muito. Essa coisa porque ele vai colocando, né, esse processo criativo como um momento de transcendência mesmo. Sim. Que a gente fala em espiritualidade. Que a gente vai falando sobre espiritualidade. Então não é à toa que é um modo de ser. Sim. Né? Porque o modo de ser é justamente essa coisa da gente ter isso como, não só como um valor. É para além. Já é para além disso, já faz parte de quem nós somos. Né? É um assunto também que eu gosto muito, a gente pode fazer um só sobre isso, sobre transcendência. Quem tiver interesse, bota aí nos comentários. Escreve nos comentários. Fala sobre transcendência. Falem sobre transcendência, né? Porque a gente fica com a transcendência como algo muito místico. Sim. Né? Jung foi um dos grandes estudiosos, né, de transcendência, a gente pode trazer um tanto dele. Mas a transcendência, ela é o ato criativo em si. Né? A transcendência, ela tem algo... Ai, que lindo isso. Eu acho isso bonito. Repete. A transcendência, ela é o ato criativo em si. Né? Então, quando a gente consegue receber, né, vamos dizer assim, captar alguma informação que estava ali no mundo das fontes, no mundo de uma maneira em geral, a gente junta as informações, a gente recebe algo, a gente fala, nossa, isso aqui... Fala com isso, fala com isso, ali. Isso aqui vai aqui, mas isso aqui não existe ainda, mas eu tô com isso aqui e aí eu consigo colocar. Será que? Aí vem a pergunta, gente, sempre vem. Será que? Aí você vai olhar mais de perto. E aí quando você tem é uma postura quase clínica, né? Essa coisa de você se debruça sobre algo, né? Para você poder entender, para você poder elaborar isso. E aí é o trabalho mesmo, quando você consegue colocar isso no mundo, isso é a transcendência em si. Sim. Não é, o outro achou bonito, ou achou feio, ganhei dinheiro, não ganhei dinheiro, mas eu consegui colocar algo no mundo que foi uma criação, e que eu fui parte desta criação. Né? Porque uma criação, ela nunca é sozinha. Ela sempre vem, né? A gente sempre traz em nós uma bagagem. São os motivadores, são os influenciadores, são os inspiradores. Sim, a gente sempre tem algo em nós. Não é, né? A gente tem inspiração. Sim, então por mais que ele fale do espaço em branco, do espaço vazio, a gente nunca é uma tábula rasa. Não. A gente já não nasce tábula rasa. Não, concordo. Então... mas assim, eu acho bonito o que ele fala também nessa questão da transcendência, tirar um pouquinho a mais da questão mercadológica do processo criativo, né? Então a gente, hoje em dia, o processo criativo é visto muito sob um ponto de vista mercadológico, ganhar dinheiro. Uhum. E o que ele traz, né, primeiro, falando, debruce-se no processo e não no resultado, faça siga a sua intuição, não o que o outro acha, ou o que vai dar dinheiro. E aí ele também fala isso, faça por você. E para além de você. E para além de você. E não para produzir. Sim.
não como uma sociedade produtiva para ser produtivo, é essa a questão. O que eu até comentei do Estúdio Ghibli, né? Quando ele... Você claramente vê que ali tem um sofrimento, porque ele é muito perfeccionista, mas ao mesmo tempo é algo que é muito maior, que não consegue ficar sem fazer, porque aquilo vai para além dele, né? Então vai para além de nós, é algo que é maior do que nós. Sim. Acho isso muito bonito. Sim. A relatividade do sucesso, né? Que foi algo que a gente já falou, né? Então, um determinado ponto do livro, ele inclusive fala, se você tiver que arrumar outro emprego para sustentar a sua arte, arrume. Mas não se venda, né? Porque Isso uma hora a coisa acontece. Então, vai arrumar um emprego que seja no mesmo setor que você tem interesse. Então, vai trabalhar num estúdio de música, né? Vai trabalhar numa galeria de arte. Porque eu acho que é importante. Mas continue. Eu acho, até falando aqui da gente, né, Dani? A gente foi algo que foi. A gente não tinha lido ainda, mas foi algo que foi seguido, né? O tempo próprio ele veio disso. Ele veio da gente juntar valores e seguir intuições. Sim. Nossa caminhada passa muito por aí, né? E tem inúmeros canais que falam de livros, inúmeros canais que falam de saúde mental, de neurociência, de filosofia, e que unem tudo isso e tal. Tá tudo bem. E a coisa de não entrar numa competitividade nesse sentido, porque não é para ser competitivo. E não estamos fazendo porque o outro está fazendo, então se o outro está fazendo, está tendo sucesso, vamos fazer. Não, é porque a gente tem uma mensagem, a gente sente que a gente pode contribuir. Sim. E de alguma forma, para mim pelo menos, eu tenho sempre essa sensação. Eu amo atender, eu amo estar no consultório, mas ao mesmo tempo eu falo, nossa, mas mais pessoas precisavam ter ciência disso. Como é que a gente pode levar isso? Não como se eu fosse uma pessoa que sabe tudo, mas não. Quando eu aprendo, pelo menos eu sou assim, quando eu aprendo uma coisa, eu quero que todo mundo saiba. Eu falo, nossa, como só. Não, eu preciso. Todo mundo precisa saber disso, porque eu achei isso genial. Então, essa. Eu tenho isso também. Eu falo, gente, como é que as pessoas não sabem disso? Isso aqui é muito legal para as pessoas saberem. E para, inclusive, no nosso caso, melhorar a qualidade de vida, das relações, enfim, pensar sobre a vida, né? Então, assim, essa busca eterna pelo sucesso, é claro que ser bem sucedido, gente, é ótimo. Mais uma vez, não vivemos em Nárnia, mas não se vender, né? Eu acho não ultrapassar seus valores. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu vou, né, relato pessoal, todas as vezes que eu passei por cima da minha intuição, dos meus valores, falei, putz, eu tô precisando de grana nesse momento, então vou atender um paciente que, tipo, se eu sentia que não era pra eu atender, nossa, foi muito ruim. Uma experiência muito ruim. Todos os trabalhos que eu fiz, porque eu não trabalhei só em consultório, né? Eu trabalhei também em todas as áreas da psicologia que vocês imaginarem. Também já trabalhei em muitas instituições. Trabalhei com treinamento de seleção, trabalhei com instituições, trabalhei dando aula, trabalhei com processos de criatividade e inovação. Todas as vezes que eu pegava um trabalho que, tipo, alguma consultoria, alguma coisa que não batia muito, os valores, inclusive, da empresa com os meus. Não sustenta. Cara, não sustentou. Não dá, a gente não sustenta. A gente precisa não de muita sustenta, força. E outra coisa que ele fala também, além da importância de aprender, é a importância de desaprender. Sim. Isso é difícil. O que o Binet fala, né? O Binet fala que pra gente isso é difícil. Mas isso mostra a flexibilidade cognitiva, Exatamente. né? Não, e vamos lá, é difícil mesmo, né? Então a gente sempre... a gente acha que a gente sabe muitas coisas, né, sobre a vida, e eu acho que uma das pessoas mais sábias que eu conheço nesse sentido é meu marido, assim, porque ele tá sempre curioso, ele tá sempre querendo saber, eu aprendo muito com ele, inclusive. Que bom que você aprende. Eu aprendo muito com ele, porque eu, né, nadadora, eu vim de um lugar de uma rigidez, hoje, nossa, muito, muito mais trabalhado, mas ainda assim, né, e como a gente vem da academia também,
Na Assim, academia tem um lugar academia, de que você... só para vocês entenderem, é ciência. Ciência, eu não tô falando da Porque também venho daí. também venho, mas academia como é a gente ciência. vem num lugar né, tem que estar tudo produção comprovado, científica. de produção científica, tem que estar tudo comprovado, os estudos têm que estar certos, os dados têm que estar certos. Você fica numa coisa de que, então, eu sei, né? Porque tá ali, tá concreto, tá, né? Tá estudo ali comprovando um negócio e tal. Só que não é. Inclusive, a ciência, ela se faz sobre isso, né? O fundamento da ciência é que a ciência nunca está certa. Exato. Muito pelo contrário. A gente sempre vai retestando, revendo, reorganizando, né? Porque ela nunca está completa, nunca está certa e não existe uma verdade. Mas isso eu já aceitei. Então, isso eu fui trabalhando comigo ao longo dos anos e isso eu já aceitei hoje em dia. Mas o que eu aprendo muito, 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 meu marido, é isso. Toda pessoa que ele conhece, todas as vezes que eu converso com ele nunca parte do pressuposto de que ele entendeu alguma coisa ou que ele sabe alguma coisa. Ele sempre parte do pressuposto de que ele pode estar errado e que ele não entendeu, então ele sempre vai perguntar. Ele sempre tem muitas perguntas. E vamos abrir um parênteses, não é um parênteses aqui. Ele é cartunista. Sim. O que tem a ver com criatividade essa profissão? Tudo, né? O jeito de pensar o mundo é completamente diferente. Então é essa postura, né, dele de mente de iniciante total. Total, o tempo inteiro. E de curiosidade, porque a mente de iniciante, ela não é só o se desprender de expectativas, ela também envolve a curiosidade, como a gente já falou no nosso episódio. E por mais que eu seja curiosa, e falando lá que eu falei da página em branco, né, eu sou muito curiosa, mas eu tenho a mania, e que eu tento corrigir muito, de ir fazendo associação com tudo que eu já sei. Ah, sim, eu preciso de uma trilha. Eu sigo uma trilha. Então eu vou ler aquele negócio... Sim. E aí eu vou falar, tá, mas o fulano falou isso aqui que vai parar aqui, outro fulano parou isso, outro fulano falou isso aqui, e ele juntou tudo isso e fez um negócio que ele tá falando que é novo, mas não é. Sim. Então, aí você acaba julgando. Não, mas não precisa. E de certa maneira, não, eu me vejo muito você assim. Acha assim que eu acho que eu dou, hoje em dia muito menos, mas eu já olhava assim e falava, poxa, mas... Eu encaro muito mais como uma questão de sincronicidade hoje em dia. Por exemplo, que nem quando eu descobri Feldenkrais, depois eu falei de Feldenkrais pra você, e você falou do Kellerman pra mim. Gente, né, você podia falar assim, isso aqui achava que era novo e... não, então eu fui aprendendo muito, e aí um beijo pra Denise, dos diálogos formativos. Fui aprendendo muito com a Denise, né? De como a gente faz essa conversa, como a gente faz esse diálogo, e não vira uma competição, mas esse lugar desse convite mesmo para o novo, esse lugar de receptividade do novo, para que a gente possa ser criativo na vida mesmo, para que a gente tenha a criatividade como um modo de ser. Sim, então assim, até como conclusão do que o livro traz pra gente, é esse convite de enxergar a vida de uma forma criativa. Sim. E esse estado de presença criativo, né? Que a gente pode levar isso para a vida de uma maneira em geral e, de certa maneira, nos liberar um tanto daquilo que a gente já sabe, ou da expectativa do resultado que a gente vai ter, ou dos dois, na verdade, daquilo que a gente sabe e da expectativa do resultado que a gente vai ter, justamente para que a gente possa viver em criatividade. Acho que é uma boa forma de terminar. É isso, pessoal, leiam, não parem quando ficar repetitivo. Encarem isso como uma analogia para a vida, apliquem na vida. E temos mais um Clube do Livro. Temos mais um Clube do Livro. Se você gostou desse assunto, se você achou interessante, compartilha, curte o nosso vídeo. Vai lá no www.tempoproprio.com.br, que vão ter alguns materiais lá. Então, todos os vídeos que a gente faz, eles estão lá. Textos, referências,
Tudo que vocês quiserem saber tá lá no site. Se você tiver alguma questão, alguma colocação legal sobre o assunto, sobre a criatividade, sobre o Rick Rubin, alguma curiosidade, compartilha com a gente aqui também, vai ser super legal de aprender com vocês. Então, como o nosso próximo livro, na verdade a gente vai apresentar 2 livros. Totalmente diferente do que a gente fez até agora. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Um dos livrinhos que a gente vai falar é a parte que falta. Dizem que é infantil, mas não é. Aliás, eu conheci esse livro por causa do meu filho, com aquele que tem um dia, quando eles são pequenininhos, tem o dia da biblioteca, que eles trazem o livro da biblioteca. Meu filho trouxe esse livro da biblioteca e eu me apaixonei pelo livro. Eu conheci quando eu dava aula de inglês para crianças, porque eu dei aula de inglês durante um E esse é tempo. meu. E eu dei aula de inglês para as crianças e eu conheci o Shel Silverstein, todos os livros dele, dando aula de inglês. Fantástico. E aí Esse. tem Ai. aqui, né, Vamos depois, ver. mais recente, veio a sequência dele, Que é a parte que falta, encontra o grande. o grande ó. Então esses serão os 2 livros que a gente vai fazer no próximo Clube do Livro. São livros curtinhos, com ilustrações, então também não se preocupem que são 2, tá? Não Vai se dar preocupem, tudo certo. é muito mais tranquilo que isso, mas a gente vai entender como às vezes a simplicidade. É profunda. Isso aí. A gente se vê mês que vem. Vamos lá.